Graça e paz, irmãos, estamos aqui juntos para mais uma devocional, agora a devocional de número 15. Chegamos ao 15º dia do nosso propósito de 21 dias de jejum e o tema de hoje é rompendo com a religiosidade, rompendo com o espírito religioso. E o texto que nós vamos estar lendo está em Mateus capítulo 23, versículo 2, que diz assim: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eita hipocrisia! Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Nós estávamos falando no vídeo de ontem sobre um espírito que se agarra à carne das pessoas e que é difícil remover, que é da parte das impurezas sexuais. E outro espírito extremamente teimoso é o espírito da religiosidade, é o espírito religioso. E esse principalmente atinge aqueles que se dizem crentes, aqueles que creem. Então, é um espírito que ele faz as pessoas rejeitarem a mudança. É um espírito que faz as pessoas rejeitarem o crescimento espiritual. Ele também faz as pessoas se prender a ensinamentos que não são de Deus. A pessoa se torna tão religioso, que ele acaba se distanciando de Deus. Nós temos falado na nossa igreja que o discípulo do Senhor ele precisa ser ensinável. Ele precisa ter uma característica disposta a aprender. E eu vou dizer uma coisa para vocês, como é difícil ensinar uma pessoa que tem um espírito religioso. Por quê? Porque o espírito religioso ele torna a pessoa daquelas mais teimosas que você possa conhecer. Eu não gosto de discutir com teimoso. E eu imagino que você não gosta, imagino que ninguém goste. E tem horas que ele acaba vencendo a gente pelo cansaço. Por quê? Porque você acaba desistindo de falar algo para aquela pessoa. Você nem discute, fala, não vou nem falar nada porque eu já sei como que aquela pessoa é. Né? Por quê? Porque são pessoas que nunca estão abertas a aprender, a receber algo novo. E a gente nunca deve se esquecer que o crescimento que Deus tem para o seu povo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É um crescer na graça e no conhecimento de Deus. Como Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Senhor. Então é um processo que traz coisas novas. Se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. Então, um novo, que é óbvio, não pode ser contrário às Escrituras. E é importante lembrar que as Escrituras elas são o nosso parâmetro. Tá? Por quê? Porque muitas coisas são colocadas como novas, mas são coisas que são heresias, são doutrinas de demônios, e a gente não pode, não é só porque é novo que é bom. Então, outra coisa, é preciso ter humildade para reconhecer que a gente não sabe tudo, que a gente está sempre crescendo e aprendendo. Esse ano, nossa igreja completou 14 anos de ministério. Nós não somos a mesma igreja que surgiu lá em 2008. Sempre estivemos abertos à visão que Deus tinha designado para nós e nós precisávamos estar com isso disposto a receber isso. Sabe por quê? Porque Deus tem novidade de vida para nós. Espíritos religiosos também podem ser quebrados através do jejum e da oração. Agora, cá entre nós, é difícil se reconhecer como um religioso, né? É mais fácil identificar a religiosidade nas outras pessoas. Agora, na própria vida, como diz um amigo meu, ai, é difícil, né? Agora, se o Senhor Deus tem aberto, através do teu Espírito Santo, os seus olhos nesse dia, comece a orar, então, a jejuar, para se libertar de uma vez por todas disso. E qual que é o foco de oração para a gente repreender isso da nossa vida? A primeira coisa é rejeitar o espírito de julgamento. O espírito de orgulho. É preciso expulsar isso da nossa vida, sabe? Esse espírito de controle, de manipulação, que inclusive é um espírito que está presente em Jezabel, que é um espírito religioso e de manipulação. E é viver como a palavra de Deus diz em Romanos 12:3, que diz assim: Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então é isso, é se reconhecer como um religioso. Como eu disse, é mais fácil reconhecer no outro a religiosidade. É preciso romper com tradições, com idolatrias. E quando eu digo idolatria, muitas vezes é dentro do povo evangélico mesmo, sabe?
Não estou falando do católico, não. É romper com o egoísmo, com a teimosia, teimosia, com a desobediência. Outra coisa que a gente percebe muitas vezes é que quando a pessoa muda de igreja, ela tem dificuldade de entrar na visão daquela igreja, sabe? E aí ela começa a resistir à mudança. Então ela está ali, mas ela está com a mente na outra igreja que ela estava ainda, né? Nós temos, por exemplo, um sistema diferente dos cultos da Assembleia de Deus. Vou citar um exemplo de um ministério que é o maior do Brasil. E aí quando as pessoas chegam para a nossa igreja, apesar de nós sermos uma igreja pentecostal, nós somos diferentes. A liturgia do nosso culto é diferente. E muitas vezes as pessoas não conseguem se encaixar, ficam ali, sabe, e é confrontado nisso. Isso é um espírito de religiosidade. Quando você muda de igreja, ou você continua numa igreja que ela tem a liturgia, o estilo de culto, de pregações parecido com o lugar que você estava, ou então você esteja apto mesmo a viver uma mudança, o novo de Deus sobre a tua vida. Aliás, a palavra Hadash significa novo, nova. Então esteja disposto. Então, aquele que está disposto a viver o novo de Deus, ele rompe com a religiosidade. Faça isso. Mas para romper com a religiosidade, é preciso pedir: Senhor, remova o meu orgulho. Senhor, remova tudo aquilo que me dá esse espírito de julgamento e me dá humildade para reconhecer os meus erros e viver aquilo que o Senhor tem para mim. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, neste 15º dia do nosso propósito de jejum e oração, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, este espírito que se apodera de muitas vezes dos cristãos, Senhor, trazendo a religiosidade, trazendo esta hipocrisia, Senhor. E muitas vezes nós achamos que estamos sendo perseguidos porque estamos pregando o Teu Evangelho, e não é, estamos sendo perseguidos porque somos hipócritas. Pregamos uma coisa, estamos numa igreja que prega, mas muitas vezes não vivemos aquilo que nós pregamos. Então eu te peço neste dia, remova das nossas vidas toda a hipocrisia, todo o orgulho, e nos dê um espírito humilde, um coração quebrantado, um coração disposto a obedecer, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos ser líderes, que venham liderar pelo exemplo e não pela manipulação. Pai, em nome de Jesus, remova da tua igreja, remova, Senhor Jesus, da tua noiva, todo o espírito de Jezabel, todo o espírito de manipulação e controle, trazendo religiosidade, uma falsa religiosidade, Pai, uma religiosidade pautada na hipocrisia, uma religiosidade pautada no julgamento. Nos dê, Senhor Jesus, sabedoria a cada dia e retira, se alguém agora percebeu-se como um teimoso, um religioso, Pai, através do Teu Espírito Santo, remova toda a teimosia e que nós possamos ser discípulos ensináveis, aptos a receber aquilo que o Senhor tem para nós. Porque como diz a Tua palavra, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo novo se fez. Que o novo do Senhor se manifeste sobre a nossa vida, que o novo do Senhor se manifeste sobre o nosso ministério, que o novo do Senhor se manifeste sobre a nossa casa, sobre os nossos relacionamentos. Remova, Senhor, e que o Teu Espírito Santo, nós não venhamos silenciar o Teu Espírito Santo através das nossas tradições, através das nossas crenças, através de tudo aquilo que nós aprendemos e achamos que já sabemos de tudo, não, mas que o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, a cada dia, nos ensine e nos guarde, em nome de Jesus. Amém? Tenho certeza que você foi abençoado através dessa palavra, principalmente se você já é um cristão, porque todo cristão ele vai passar pela provação, pela tentação de se tornar um religioso, de estagnar na fé. Então, rompa com a religiosidade hoje e seja um discípulo ensinável, apto a fazer aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Fique com Deus e até amanhã, nosso propósito de jejum e oração de 21 dias.